Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Robson Luiz. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Justiça e Rede Fox TV, um canal com o objetivo da gente fomentar aí e difundir temas jurídicos com as maiores autoridades do direito. E este mês aqui é um mês das mulheres, né? Mas na realidade não é um mês que as mulheres elas precisam receber uma flor, receber um elogio, elas precisam se sentir seguras todos os dias. E hoje nós trazemos aqui uma pessoa que tem um importantíssimo trabalho na nossa sociedade, já faz tempo, e um cargo que exerce também uma labuta árdua na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Guarulhos, a nossa vice-presidente Ana Paula Menezes. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast Café com Justiça. A casa é sua, viu? Eu que agradeço o convite, Robson. Realmente é uma grande honra estar aqui, ser convidada, e também é uma oportunidade para que a gente possa falar um pouco aí do trabalho que nós realizamos junto da OAB. Então, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Doutora, você toma café? Tomo café. Café sem açúcar, né? Café sem açúcar. Café com justiça. Isso mesmo. É isso aí. Tá bom. E olha que gentileza, né? Robson, hoje que vai servir o café aqui. É isso aí, o café com justiça. Doutora, Obrigada. vamos lá. Doutora, todo mundo conhece a vice-presidente da OAB, mas quem é Ana Paula que ninguém vê? A Ana Paula que ninguém vê é a Ana Paula casada com César, a Ana Paula, mãe da Gabriele, de 30 anos, a Ana Paula, mãe do Santiago, de 23 anos. Gabriele trabalha com a parte de marketing, o Santiago é advogado, recém-formado, que já está aqui ao meu lado. Eu tive também, Robson, a alegria da minha filha agora resolver fazer direito. Então, é a mãe da Gabriele, que mudou de profissão, que é uma mulher que pode mudar de caminho a hora que ela deseja. É a filha do seu José, a que cuida do pai de 85 anos e caminha com ele. É a que tem um escritório de advocacia, tem uma equipe que trabalha, uma equipe muito feminina, inclusive. Hoje nós temos só no nosso quadro lá de colaboradores o Santiago e o César, porque eu sempre tive essa vontade, sempre fiz esse papel de colocar colaboradoras lá na advocacia, sempre dando essa oportunidade de mercado para as mulheres. Legal, perfeito. Bom, doutora, nosso canal, na realidade, ele dá voz à palavra, mas a justiça ela vem da consciência, né? Então, o nosso objetivo aqui também é conscientizar, e esse mês aqui é um mês extremamente relevante, né? É um mês que todo mundo pensa, né? No mês das mulheres, mas é o seguinte, a gente está vivendo uma situação um tanto quanto complicada, com um índice altíssimo de casos de feminicídio, importunação sexual. E a gente vai entrar um pouquinho falando um pouquinho da trajetória da doutora, mas qual foi a última vez, doutora, que você se sentiu insegura de verdade? Eu não sei se a palavra, Robson, que eu usaria é realmente insegura, mas eu digo que eu me sinto muito triste com tudo que vem acontecendo. Na verdade, nós mulheres sempre falamos do mês de março como um mês de reflexão e de celebração às nossas conquistas, porque as mulheres têm avançado e conquistado muito no decorrer dos anos. E esse ano eu achei que foi um ano diferente, porque a gente tinha celebração, a gente tinha o que comemorar, a gente tinha o que refletir, mas nós sofremos muito com essa questão do feminicídio, né? Foi um ano duro e nós não temos ainda uma estatística do que está acontecendo e como nós vamos enfrentar tudo isso. Mas o que nós temos falado nesse mês de março é sobre essa pauta feminina e sobre o combate à violência física, e não apenas ela, mas a sexual, patrimonial, moral e feminicídio, ao final de tudo isso. Então, o que a gente pode falar aqui um pouco para as mulheres e essa reflexão que a gente vem fazendo? Nós precisamos ficar atentas como mulheres e precisamos falar com os homens. Esse mês, a OAB Guarulhos lançou, através do nosso presidente, Dr. Abner, a campanha Eles por Elas. Por que
quê? Nós mulheres temos falado muito sobre essa questão da violência e do combate à violência. Mas, Robson, chegou a hora de vocês, homens, caminharem ao nosso lado. Chegou a hora de nós sentarmos todos juntos e fazer um debate sobre o assunto. Porque muitas vezes eu vou nos eventos, como fui em um hoje, e eu vejo várias mulheres e a gente fazendo aquela reflexão, e eu sempre pensei, junto com Abner, onde estão os homens? Se são os homens que ameaçam as mulheres, se são os homens que batem nas mulheres, se são os homens, Robson, que matam as mulheres, onde estão esses homens? E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas em que eu tenho essa oportunidade é que a violência é antiga, é uma coisa do passado. E eu estou refletindo muito com o nosso presidente, esses homens filhos dessas mulheres que foram agredidas no passado, eles são os homens agressores hoje? Ou eles são os homens que estão caminhando e sentando ao nosso lado para falar sobre essa pauta? E essas mulheres, as filhas das que foram agredidas, são elas que sofrem hoje caladas, em silêncio? Ou são elas que estão levantando essa bandeira? Então eu vou deixar aqui para que a gente possa refletir, porque esse é um mês de muita reflexão, Robson. Nós precisamos falar sobre isso, Justamente. porque nós temos que dar um basta nessa questão. Então esse mês de março foi um mês muito importante, a OAB esteve ativa. No domingo passado, nós fizemos um ato de conscientização na Praça Getúlio Vargas, em que foram convidados os homens e estavam lá, estavam caminhando ao nosso lado, e fica aqui o convite para você, Robson, mas já sei que posso contar com você e com você que está nos assistindo, para que venha caminhar ao nosso lado nessa campanha da OAB Guarulhos, Eles por Elas. Doutora, a doutora sempre vem lutando, né, a favor das mulheres e contra os casos de violência, né? A violência que ninguém quer ouvir, doutora, o que mais te revolta quando você atende uma mulher vítima de violência? Olha, eu fico sempre imaginando que a gente fala muito de igualdade, paridade, de homem, de mulher, diferença. Mas uma coisa nós não vamos mudar. O físico da mulher é diferente do físico do homem. A força é diferente. Não tem como nós mulheres podemos resistir a uma agressão física do homem. Então é isso que me deixa muito revoltada. Um homem se aproveitar de uma fragilidade física, que fique bem certo, porque outra vai ser difícil. Nós temos essas pautas para poder bater ou matar uma mulher. Então é isso que mais me revolta. É uma covardia? É uma forma de querer parar a mulher? Isso me deixa muito revoltada, e nós vamos falando e vamos pensando, mas a palavra que me chegaria é covardia. Existe algo que o sistema simplesmente não consegue resolver, você acredita, doutora? Por conta da sensação da impunidade. Ela é real na sua perspectiva ou é uma percepção social? Não, eu acho que a gente tem avançado bastante. As leis foram criadas desde a época da Lei Maria da Penha. Nós tivemos uma mudança recente agora com as questões do feminicídio, que aumentaram as penas. Mas sempre quando eu penso a respeito disso, eu falo assim, a lei está lá e ela vai ser cumprida. E a lei é cumprida. Mas a lei é cumprida depois que a mulher morreu, Robson. Aumentou a pena, vai ficar mais tempo preso? Ela já está morta. Ela já apanhou, ela já se machucou. E uma mulher, quando sofre uma violência doméstica, a que consegue ficar viva, ela fica com uma dor na alma. E essa dor nunca mais vai sair da vida dela. A mulher que sofre a violência doméstica, que os filhos assistiram, os filhos vão ter uma dor na alma, que vão crescer. Eu sei porque converso com muitos homens e mulheres. Então, essa questão da lei, ela é cumprida, ela tem melhorado, ela tem avançado, mas não vai modificar determinadas situações. Você acha que a lei é falha ou falha quem aplica a lei? Eu nem sei se a lei é falha, nem diria que a lei é falha. Eu acho que nós temos que mudar o sistema, eu acho que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, porque o Brasil tem uma forma machista.
Nós fomos estruturados assim. Talvez eu, pela minha idade, talvez você tenha. Então nós precisamos nos desconstruir e mudar. Por isso que nós falamos muito em conscientização, para que a gente mesma possa fazer essa mudança. Até porque às vezes nós mesmas nem temos noção que nós estamos sendo agredidas, às vezes verbalmente, porque no sistema a piadinha é natural e nós já nos acostumamos. Falar alguma coisa de uma mulher já virou uma normalidade. Então chegou a hora da gente poder mudar isso. Então por isso que hoje a gente fala muito de conscientização. Se nós conseguíssemos mudar a nossa forma de pensar, a nossa casa, se eu puder mudar os meus filhos, se eu puder mudar o meu marido, as pessoas que estão ao meu redor, eu acho que futuramente a gente vai poder ter um sucesso e a gente não vai falar de aplicação de leis, a gente vai falar que não existe mais isso, que é o nosso grande sonho. Dentro desse escopo, doutora, você falou a respeito do Brasil, né? O Brasil, você acredita que é sem milindre, viu? Aqui a gente não fica tolido, a gente fala a verdade. O Brasil, você acredita que trata feminicídio como prioridade ou como estatística, ou só, como a doutora mencionou, que também é o que eu acredito, não trabalha num ato de prevenção, mas sim depois que aconteceu algo para tentar resolver algo que já está já se arrastando e já faz tempo. Voltando à pergunta, o Brasil trata o feminicídio como prioridade ou apenas como estatística? Né? Eu diria que as duas coisas, e que nós não conseguimos ainda alcançar. Nós temos os dois caminhos seguindo ao mesmo tempo, mas nós precisamos mudar muita coisa estrutural. Eu não culparia nenhum outro lado, nem diria que teria falhas e nem diria que tem acertos. Eu digo que nós estamos numa caminhada constante para que a gente possa melhorar tudo que está acontecendo. Doutora, há 30 anos já, né, na advocacia e acho que 9 anos já trabalhando paralelamente em diversos cargos, né, na OAB, lutando pelos direitos da mulher. Ser mulher em posição de poder ainda incomoda ou isso é um discurso ultrapassado? Ainda incomoda. Ainda incomoda. Às vezes, muitas mulheres acham que na posição que eu estou hoje, eu não sinta e não veja e não sofra como outras mulheres sofrem. Mas acontece sim, inclusive na minha posição. Mas eu percebo, porque eu estou nesse movimento todo, que muitas vezes, Robson, o homem não está percebendo o comportamento dele. Ele não percebe que ele está naquele sistema em que ele tem a dificuldade, às vezes, de ser liderado por uma mulher, ou de que ele está faltando com respeito de uma mulher, ou que ele está sentado numa mesa e ele, às vezes, deixa a mulher de fora na conversa. Não percebem. Por isso que a gente fala muito em conscientização, porque nós crescemos assim, nós fomos educados assim. Então, hoje, nessa situação que eu estou há vários anos trabalhando, eu vou cada dia percebendo também que os homens estão mudando a forma de pensar. Isso está mudando. Quando a gente mostra para um homem que precisa ter essa diferença, porque, olha, vamos caminhar comigo. Quando um homem, ele não me respeita na Paula vice-presidente, como que ele vai querer que a filha dele seja respeitada, se ele não consegue me respeitar? Como ele vai querer que a esposa dele seja respeitada, se ele não consegue me respeitar? Então, hoje, essa linha de raciocínio que nós precisamos ter, porque as mulheres, quando a gente fala as mulheres, eu já estou nessa caminhada, mas você, homem, precisa pensar na sua filha, na sua esposa, na sua irmã, na sua mãe também. Porque se não conseguir respeitar com as palavras, pode ter um outro homem desrespeitando uma dessas pessoas que você tanto ama. Doutor, em algum momento você precisou, abre aspas, endurecer para ser respeitada? Muitas vezes. E entre nós mulheres, às vezes a gente fala que muitos homens falam que nós gritamos, que nós falamos duro, que nós somos até loucas. Já ouvimos falar. Ela grita, ela fala. Mas isso foi um processo que nós tivemos que enfrentar para que a gente pudesse ser ouvida como mulher. Porque se nós sentássemos no passado, um tempo atrás, numa mesa, e nós ficássemos falando baixo, nós não éramos ouvidas. Então nós tivemos que começar a falar alto, de forma dura, para que os homens pudessem nos ouvir.
Existe solidão no topo para a mulher? Não, Não. não existe. Eu não me vejo assim, porque em todos os meus caminhos eu tenho tantas mulheres poderosas ao meu lado, mas tantas nessa batalha, conquistando junto do meu lado, nós caminhamos juntas, porque esse é um desejo nosso e agora de vocês também. Doutor, esse lado preconceituoso, né, que muitas das vezes tem, né, às vezes tem pessoas que têm uma outra perspectiva, uma outra visão um pouco mais maldosa. Você já foi julgada mais por mulheres ou mais por homens ou não? Eu não sei se dizer se eu fui julgada por homens, eu não sei. Se eu fui julgada por mulheres, também penso que não. Não. Também penso que não. Eu acho que nós, como mulheres, temos as nossas dificuldades, as nossas dores, mas nós caminhamos juntas. Porque uma acaba entendendo silenciosamente a batalha da outra. Certo. Doutor, aqui não é institucional, tá? Pode falar como Ana Paula. Qual decisão você tomou na OAB que poucos entenderam, mas você sustenta até hoje? Olha, eu vou ter que parar para pensar. Que Fique à decisão que eu vontade. tomei? Eu sempre fui muito respeitada. Eu sempre fui muito respeitada na OAB. Eu venho de uma caminhada, sou advogada há 30 anos aqui na cidade, né? Tenho meu escritório há todo esse tempo. E eu comecei um trabalho na OAB como membro de comissão. Depois eu passei para vice-presidente de comissão. Depois eu fui diretora adjunta aqui na subseção. Depois eu fui conselheira estadual no último triênio e eu acabei voltando aqui para Guarulhos como vice-presidente. E eu me sinto muito respeitada pela advocacia. Ótimo. Talvez por conta dessa trajetória de trabalho, por ter, eu falo muito de pautas femininas, mas a gente também fala de ação social, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de todas as comissões de trabalho da OAB, direito trabalhista, previdenciário, civil. Então, a OAB está em todos os lugares. E como diretoria, a gente acaba tendo muito contato com a advocacia, né? Tanto para aqueles voluntários, como para a advocacia em geral. Então, eu sempre me senti muito, muito respeitada. Eu nunca tive nenhum problema que não foi resolvido. Qual foi o momento mais tenso atrás, né, dos bastidores institucionais que a Ana Paula passou? Olha, Doutor. essas suas perguntas eu sempre paro para pensar. Por quê? Vou te dizer, vou te responder. Eu trabalho. Então, Porque assim, faz parte do meu trabalho. Te falar assim, teve momentos difíceis? Talvez tiveram vários. Vários. Faz parte. Nós estamos hoje numa subseção com aproximadamente 8.500 advogados e advogadas inscritos. É uma subseção grande, é uma das maiores do estado de São Paulo. Obviamente, nós não conseguimos, às vezes, agradar todos. É normal, isso faz parte do processo. Mas também faz parte do processo dizer que quando eu estou tomando alguma decisão, é como uma dirigente de ordem, e não talvez como a Ana Paula. Então, todo o nosso trabalho da diretoria é realizado sempre pensando na advocacia e na instituição, que é a maior instituição de credibilidade do nosso Brasil. Então, tudo é muito tranquilo. Legal. Existe pressão política dentro da advocacia que o público não imagina? Pressão nós sofremos, acho que o tempo Política. todo, né? Pressão política, Não. não vejo também. Pode ser que outros pares meus vejam. Eu não vejo, porque como mulher, na posição que eu estou hoje, no trabalho que venho realizando, o apoio do Dr. Abner, a gente tem muita coisa para fazer. Então, eu falo que a minha parte é trabalhar. Eu falo, a minha parte é trabalhar. E esse ano, Robson, você sabe, é um ano muito especial para a advocacia. Fique à vontade para dar notícia para quem ainda não sabe. Porque é um ano muito especial para a advocacia. Nós estamos esse ano fazendo aí, comemorando nossos 50 anos no mês de setembro. Vai acontecer um grande baile de gala aqui na cidade e nós tivemos a honra, o privilégio de poder esse ano dar a sede para a Advocacia de Guarulhos, né? Então esse ano, talvez no mês de setembro, talvez no mês de dezembro, não está em nosso poder decidir isso, nós estamos todos sendo presenteados aqui na cidade com a nova sede.
Legal, parabéns aí para nós, né, para a advocacia de Guarulhos, uma grande conquista, mas principalmente para vocês que atrás dos bastidores dali, estão na labuta ali, né, a presidência e quem faz realmente acontecer que a gente não vê, né, atrás das câmeras, né, e essa é a realidade. Bom, você que nos assiste aí, que caiu aqui nessa de gaiato, nesse vídeo e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tá, nos nossos canais, no podcast Café com Justiça e na Rede Fox TV, tá? Para que a gente possa levar informação, porque talvez a outra pessoa aí que você conheça precisa conhecer aqui a temática que a doutora vai abordar, as pautas importantes, principalmente nos casos de violência contra a mulher. Então a gente precisa transmitir aí a informação, tá? Então compartilha, tá? Em toda a sua rede social aí para que todo mundo tenha acesso. Tá? E a internet da Rede Fox do Brasil aqui, ela está disponível para você, advogado, que ainda não adquiriu, tem parceria com a Rede Fox, tem desconto e tem desconto também se você falar no Café com Justiça, tem cupom de desconto. Você que está inscrito e ainda não é advogado, tem desconto também, mas está inscrito nos quadros da ordem como estagiário, tá bom? Procura a gente nas nossas redes sociais. Doutora, 30 anos já, a doutora também já participou de autoria e coautoria de diversas obras literárias, né? Defendendo essas pautas. Fala um pouquinho como que é esse lado, autora, como que foi, como que iniciou e o como foi gratificante. Fala pra gente aí, a gente quer conhecer um pouquinho dessa parte da Ana Paula. É sempre bom a gente poder compartilhar as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas dificuldades. Então, primeiramente, eu fui convidada para escrever um livro coautora, na verdade, Mulheres Extraordinárias, o que depois, automaticamente, acabou, num próximo ano, virando um livro Advogadas Extraordinárias, em que nós tivemos a oportunidade de todas as mulheres que exerciam presidências ou que eram lideranças na nossa cidade, poder contar um pouco desse trabalho voluntário dentro da OAB. Então, nós conseguimos ali várias advogadas falarem sobre esse trabalho. Depois também eu tive a oportunidade de escrever cartas para uma mulher, que é do movimento literário aqui de Guarulhos. Nós estamos também com outro livro que vai ser lançado. Nós também falamos sempre, fazemos e-books dentro da OAB, mas tudo que eu escrevo dentro desse momento, Robson, é realmente falando um pouco para a mulher. Porque muitas vezes a gente não tem noção que a nossa história é parecida com a de outra mulher. E quando você pega um livro desse, você acaba vendo que as histórias todas se combinam. Que muitas mulheres não contam aquilo que elas sofreram. Então, a gente precisa falar. E esses livros, eu acho que, obviamente, tem outras mulheres junto comigo, a gente conta um pouco da nossa história, em que uma mulher pode ou se inspirar ou falar. Eu já passei por isso também. Se superou, eu também vou superar. Perfeito. E a OAB, na realidade, porque assim, o recém-formado, ele tem uma percepção de um distanciamento da OAB, né? Porque você passa no exame de ordem, não conhece a fundo a instituição e sai de lá com um boleto. E a gente precisa quebrar, né, essa visão, essa imagem, porque na realidade a OAB aqui, eu não estou puxando o saco, eu estou falando extremamente a verdade. Tem diversas oportunidades de você crescer, desenvolver profissionalmente, fazer network com algumas atividades, participar de comissões, né? Tem a Escolinha da Advocacia, gostaria que a doutora falasse um pouquinho também, que é um projeto que a doutora já vem trabalhando já há muito tempo. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, doutora. A advocacia para o jovem advogado não precisa ser solitária. Já foi essa época. Antigamente, eu vou falar por mim nesses meus 30 anos, quando a gente falava assim, presidente da OAB, a gente tinha medo. Nossa, a presidente chegou. Hoje não, hoje é tudo muito acessível. E a gente tem modificado esse trabalho com a entrega de carteira. Na entrega de carteira, o presidente está sempre presente, ou quando não está, estou, ou alguém da diretoria, para poder falar um pouco do nosso trabalho e falar justamente isso. Você não está sozinho, nós estamos aqui. Nós temos mais ou menos hoje 60 comissões de trabalho, sem contar as assessorias e as coordenadorias. Então, você pode escolher aquilo que o seu perfil é mais adequado e ficar lá
Temos a escolinha, sábado, a edição número 60 da escolinha vai ter o sábado. Então, nós temos a escolinha tanto à noite, como nós temos também algumas edições no sábado, para aquele que não pode ir à noite ou está mais distante. Nós saímos da escolinha também, Robson, antes era aqui só na sede. Hoje nós temos 2 polos de atendimento, né, que são o bairro Pimentas, Bom Sucesso, Aeroporto São João. A escolinha também vai até lá em algumas edições. Então, hoje a OAB está em todos os lugares. Então, nós não temos só o boleto hoje. É isso. Hoje nós temos muito mais que isso. Só que você precisa estar ao nosso lado, fazendo parte das comissões, participando da escolinha. Palestras nós temos de todos os temas possíveis. Nós temos o Happy Hour uma vez por mês, você está convidado. Happy Hour no mês de abril vai ser dia 23 de abril. Uma forma de network, de conversar, porque você pensa, mas eu vou lá para estudar, vou lá para ficar sentado, não tenho tempo de conversar, tem o rap que você pode conversar. Nós temos várias atividades. Como que você pode ficar sabendo de tudo que nós fazemos nas nossas redes sociais? Hoje rede social é tudo. É só entrar lá que você vai ver todas as nossas programações. Nós temos palestras todas as semanas dentro da nossa casa. Nós temos tanto trabalho que às vezes é até difícil da gente poder falar, mas nós temos, está lá. Nós temos os trabalhos também que nem são tanto para advocacia, mas a gente fala muito de justiça social. Então nós temos o projeto da OAB Vai Escola, né? Nós temos a ação social. Esse mês a ação social está arrecadando fraldas geriátricas para aquelas casas que precisam aqui em Guarulhos, porque as pessoas nos procuram, as instituições nos procuram quando elas têm alguma necessidade. E a advocacia sempre atende, sempre atende. Então a OAB Guarulhos, ela é muito atuante, né? Nós estamos lá e você pode participar junto com a gente. E o que a doutora falou aqui é verdade, né? Eu tive a oportunidade de conhecer de dentro e realmente eu falo na perspectiva das duas visões, né? Do jovem advogado ali que não conhece, que é um distanciamento, porque a maioria dos colegas, tipo, não quero saber da presidência, não quero saber de me envolver com o pessoal da OAB, atrelando a parte política, né? Mas a gente tem que furar essa bolha e talvez dar oportunidade para a gente poder conhecer. E foi assim comigo, né? Eu fui atrás, peguei o telefone do Dr. Abner, entrei em contato com ele, me recepcionou de portas abertas. E ali eu queria conhecer não o presidente, mas conhecer quem que era o Abner. E assim, eu tive uma outra perspectiva, me mostrou realmente uma pessoa humana, me acolheu, né? E assim eu fui conhecendo como que era dentro da OAB. E aí, quando você participa, assim como você mencionou, de uma determinada comissão, você tem acesso a dados estatísticos e você vê quanto trabalha, né? Quanto trabalha no mês, quantos trabalhos voluntários, quanto trabalho suado, porque... Por exemplo, o caso da doutora, né, que é vice-presidente, é um trabalho voluntário, não recebe para isso, né, é um trabalho árduo, né, e assim, você só vai ter essa percepção de como trabalha quando você se envolve, né, então assim, acho que a gente precisa realmente furar a bolha, mas antes de apontar, dá a oportunidade de conhecer, porque realmente você vai ter outra perspectiva. Talvez quem olha e fala, pô, a vice-presidente está falando, está puxando, não é isso, né, é porque eu vivi, né, de dentro eu sei que é outra coisa, e tem oportunidade grande, e às vezes você com um colega, quando você é novo de profissão, nesse momento ali da OAB, às vezes você tem uma indicação de um trabalho, consegue desenvolver em determinado ramo que você não conhecia, então, você cria um leque de oportunidades, porque a advocacia, logo que você se forma, é diferente, você não tem o traquejo, você não sabe o dia a dia do advogado, e você precisa conhecer pessoas, você precisa se relacionar. E a gente precisa quebrar e furar essa bolha, essa é a realidade. Essa é a minha percepção, doutora. E ela é realmente correta. A gente dentro da OAB, a gente vê acordos sendo feitos, porque nós estamos em mesas, em lados opostos, mas nós somos amigos, não tem problema. E nós podemos resolver tudo com muita ética, né? Não existe nenhum problema nisso. Eu tenho 30 anos de profissão, só que nós escolhemos uma profissão que a gente não pode parar de estudar, né? Isso. Tem reformas, muda. Quantas vezes eu me socorri amigos lá dentro da OAB, porque recebi determinado atendimento no meu escritório que eu não sabia o que fazer. Se você entra numa rede social, ela pode te dar um apoio, mas também tem muita coisa errada. Nada melhor do que você ter um colega que já participou, que já fez um processo, que sabe as dificuldades técnicas que você vai ter, para te dar algumas dicas.
né? Então é importante, a gente não precisa andar sozinho, a gente também não precisa saber tudo, não faz parte do nosso papel saber tudo. É bom estar lá. E outra coisa, né? Hoje com a era digital, e é difícil, né? Você logo no início de carreira, por exemplo, você ter o seu escritório, né? E hoje também é desnecessário. Sim. Por exemplo, a OAB, ela disponibiliza, né, para você uma sala para você poder fazer o seu atendimento, atender o seu cliente, ter um respaldo e um amparo. Isso talvez o jovem advogado também desconheça, mas assim, se dá a oportunidade, né, de conhecer a instituição, porque assim, tem muita oportunidade e tem gente ali disposta a poder auxiliar. E dentro desse escopo, doutora, hoje, na defesa da mulher, a gente vê esse índice elevado, né, de situações como feminicídio, importunação sexual. Uma pessoa que precisa procurar ajuda, que não conseguiu, por exemplo, uma delegacia da mulher, onde ela busca por acesso, por ajuda. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que, às vezes, sofrem determinados tipos de ameaça, violência doméstica, e, às vezes, não encontram respaldo onde deveria, na própria instituição, por exemplo, numa delegacia. E o que ela faz? Ela tem um amparo da OAB, ela pode ir lá, qual o local que ela procura, para um respaldo e um amparo em relação à sua integridade física e mental. A subseção de Guarulhos, a OAB, ela é a casa da cidadania. Então, é a casa de todos e de todas. Às vezes, Robson, pode chegar algum caso, às vezes pode chegar por e-mail, acho que a maioria, inclusive, chega ao nosso conhecimento por e-mail, que às vezes não é da nossa competência, mas nós direcionamos a pessoa para o local correto. Nós respondemos vários e-mails da população em geral, eles mandam para lá. É da nossa competência, nós vamos resolver, não tem a menor dúvida. Não é da nossa competência, essa pessoa será direcionada e nós vamos orientá-la da melhor forma possível. Para a advogada, nós temos a ouvidoria da mulher. E nós temos para o advogado e advogada a ouvidoria geral. Qualquer tipo de problema, nós temos os canais lá no nosso site da ouvidoria geral, para a advocacia, se precisar, e para a mulher específica, até por conta dessas questões todas, para a mulher advogada, nós temos criado, nessa gestão do Dr. Abner, a ouvidoria da mulher. Perfeito. Doutora, em relação a algumas verdades, a banalização de certos discursos, você acredita que enfraquece a causa das mulheres ou não? Não acho que enfraquece. Não. Eu acho que todas nós temos que falar aquilo que nós achamos que deve ser dito. Nós pegamos para nós aquilo que nós achamos que é correto, mas falar as pessoas podem falar, e acho que inclusive é uma forma de respeito nosso. Nós não precisamos concordar, mas nós precisamos respeitar o tempo todo. As pessoas pensam e falam de formas diferentes. Ninguém precisa concordar. O que as pessoas precisam saber é respeitar. Eu acho que é isso. Assim como eu falei no começo, né, eu acredito que vocês, mulheres, né, não precisam de uma rosa ou precisam falar, mulher. Vocês precisam se sentir seguras realmente, né? Porque falando do feminicídio, a maioria dos assassinatos que ocorreram, na realidade, o assassino ele já tinha sido denunciado, né, em alguma delegacia, tinha uma medida protetiva e assim a mulher não foi amparada. O que você tem em percepção em relação a isso? A esse amparo da mulher que às vezes ela sabe que vai procurar, às vezes vai ficar pior e, isso vem acontecendo. Eu vejo que a lei, assim como a doutora comentou, tem sido endurecida, mas eu vejo pouca efetividade, pouco amparo para a mulher. Nós estamos sofrendo, não há como fugir. O que você falou é um dado estatístico, muitas mulheres que são mortas já tinham alguma medida protetiva. E nós temos que cobrar daqueles que são responsáveis por isso, para que as medidas efetivamente sejam cumpridas. Então, cabe a nós, como pessoas, independente da subseção, fazer a cobrança daqueles que estão lá, cumprindo cada um o seu dever. Perfeito. Nem toda denúncia, doutora, ela é simples, né? E como lidar com isso sem enfraquecer as vítimas reais? As vítimas reais, cada uma tem a sua história. Eu converso muito com as mulheres, porque a gente às vezes pergunta assim, por que uma mulher fez o boletim de ocorrência, depois voltou com o marido, depois não quis mais? O que eu tenho dito para as mulheres nesse momento é que nós não devemos ser as julgadoras. Não é esse o nosso papel, julgar. O nosso papel é poder
estar ao lado daquela Acolher, que né, precisa, doutora? e acolher. Então, a palavra que você usou hoje é acolhimento. Perfeito. Doutora, quando o seu nome for lembrado daqui 20 anos, o que você quer que digam? Qual o legado, marca pessoal que a doutora quer deixar? Olha, que pergunta interessante. Digo interessante porque eu nunca pensei nisso. Eu faço umas perguntas realmente, Então, mas fique à vontade para poder. Toma um café com vou tomar o café e já justiça vou te e responder. fique à vontade para poder me responder para o público que nos assiste, que tem a doutora como referência, né? E representatividade. Ela passou por aqui, fez o que quis e fez o que pôde. Ela tentou fazer a diferença. Qual marca você faz questão de deixar, mas não como advogada, Como como mulher, mulher? como mulher. Isso aí. A de que eu nunca me calei, a de que eu nunca vou me calar e a de que eu vou levar junto comigo todas as mulheres que eu puder. Beleza, nossa, foi muito bom. Gostei da resposta da doutora. Doutora, o que você pensa em relação à sua participação hoje, né? Essa proatividade que, poxa, a doutora não para. Eu sei que é uma labuta, né, na advocacia, escrevendo livro, atuando dentro da OAB já faz durante anos, né? Tem relacionamento pessoal. Como você lida com tudo isso? Como que você administra isso? Sempre com um semblante leve, transparecendo segurança do que está falando, fazendo. Como que você faz isso, doutor? Aí eu dou risada para responder, porque eu vou responder assim, simples assim, eu sou mulher. Simples assim, eu sou mulher. Porque não é só o meu papel. Eu estou dentro dessa sistemática que você está falando hoje, de trabalhar, de ser a vice, de ser a mãe, de ser a esposa. A minha colega está dentro de uma outra sistemática. Ela trabalha no emprego dela, ela é a mãe, e ela faz várias atividades, tanto quanto eu, ou mais do que eu, não importa. Então, qual é a resposta para mim? Simples assim, eu sou mulher. A gente dá conta, a gente faz e faz bem feito. No mês de eleição, né, doutora? A gente tem um mês aí de eleição, é onde alguns candidatos estão saindo da penumbra, essa é a realidade, para poder persuadir, ganhar votos e não fazer muita coisa para a sociedade. E assim, respeito para as mulheres, eu acho que não tem que servir como uma pauta de campanha, mas ela tem que ser regra, né? E a gente não pode admitir ser ludibriado nesse momento. O que você deixa de recado em relação às mulheres a esse ano de eleição? Nós mulheres estamos aí muito à frente de várias questões. Na OAB mesmo, nós somos hoje mais de 50% das mulheres advogadas na cidade. Em São Paulo, a mesma coisa. Nos bancos acadêmicos, nós somos mais de 50% das mulheres hoje estudando também. Nós podemos fazer a diferença, mas nós temos que pensar o que nós queremos e onde nós queremos chegar. Quando a gente fala de político, a gente fala de homem, de mulher, de paridade, eu sempre quero deixar bem clara essa questão de que nós precisamos saber onde nós queremos estar, porque nós podemos mudar. As mulheres na mesa do poder, hoje elas precisam estar, elas precisam, faz parte para que a gente possa modificar questões como essa do feminicídio, porque só nós sabemos as nossas dores. Então somos nós que precisamos lutar por elas. Nós estamos em ano de eleição, nós precisamos pensar quem nós queremos estar lá nos representando, para que possa fazer as mudanças que hoje nós ansiamos tanto, que hoje nós esperamos tanto que venha acontecer. Então, o que eu poderia falar? Vamos pensar, vamos refletir, vamos estudar e vamos colocar lá quem pode fazer a diferença por nós. Doutora, estamos já nos encaminhando para o final. Foi um prazer aqui ter a doutora aqui conosco, uma honra aqui poder contribuir um pouquinho com a história da doutora para o nosso público. A doutora é uma referência de mulher, está na labuta e conta comigo, me faço representar aqui pelos homens. Aqui eu sei que eu não posso falar em nome de todos, mas assim, a gente tem que furar essa bolha realmente para que vocês, mulheres, se sintam a cada dia mais seguras. Doutora, me responda sem pensar e complete. O dia que as mulheres não precisarem mais lutar, será o dia em que? Será o dia em que nós vamos comemorar a nossa vitória. É isso. Doutora, um
uma lembrança para a doutora, tá? É um certificado de gratidão aqui da Rede Fox do Café com Justiça. Obrigada. Essa caneca aqui é um brinde para a doutora também, pode levar. Obrigada. Doutora, esse é o momento da doutora. Se você quiser deixar aqui as suas redes sociais, alguma mensagem aqui para o nosso público, que não é somente o público do direito, fique à vontade para poder falar para os nossos ouvintes. Eu gostaria muito, Robson, primeiramente te agradecer essa oportunidade de eu poder falar um pouquinho do meu trabalho junto à instituição. É muito importante esse espaço que eu ocupo hoje como vice-presidente, como uma liderança feminina aqui na cidade de Guarulhos para a advocacia. Então, o que eu quero deixar aqui de recado para a mulher, né? Hoje nós vamos falar de mulher, que é importante, nós ainda estamos dentro do mês de março, mas mulher, não é apenas esse mês. O nosso mês é abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, são todos os meses. E nós precisamos nos valorizar. E nós não vamos mais aceitar homem gritando, homem batendo e homem matando. Chegou a hora da gente dizer, acabou. E eu conto com você nessa caminhada e conto com você, homem, também. Eles por elas. É isso aí. Uma mulher que reconhece, né, e conhece o seu valor, ela não aceita, né, menos do que merece, uma força imparável. Então, esse aqui foi mais um episódio do nosso Café com Justiça. Obrigado a você que ficou até agora. Se inscreva no canal, compartilhe para que esse episódio chegue a quem realmente precisa. Tá? E você, mulher, conta com a gente, Rede Fox TV, e conta com o Café com Justiça. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.